Vamos para Marcos 13 agora, né? Lembrando, a gente fez todo esse pulo, pulou os versículos por causa da continuação. Porque antes de haver aquelas guerras ali no mundo todo, ia acontecer isso. Marcos 13, verso 9. Mas olhai por vós mesmos, pois por minha causa vos hão de entregar aos sinédrios. Isso aqui são lugares dos judeus, tá? E as sinagogas. E sereis açoitados, e também sereis levados perante governadores e reis, para lhes servir de testemunho. Olha aqui mais um detalhe importante que você só vai encontrar em Marcos, pessoal. Aqui está falando o quê? Vou ler de novo o verso 9, prestem atenção. Mas olhai por vós mesmos, pois por minha causa vos hão de entregar aos sinédrios, as sinagogas, são lugares ali conhecidos do mundo judaico, tá? E sereis açoitados. Também sereis levados perante governadores e reis para servir de testemunho. Iam se dar mal. Mas importa que primeiro, ou seja, primeiro, antes deles serem açoitados, levados e mortos, o que ia acontecer primeiro? O evangelho será pregado entre todas as nações. Ou seja, o evangelho, o cumprimento da pregação do evangelho, do reino, ela vai se dar na mão dos discípulos e apóstolos. Correto? Então isso aqui é um cumprimento para a época deles. Tá? Porque antes deles serem entregues, açoitados e mortos, primeiro, o texto é claro, primeiro o evangelho seja pregado em todas as nações. Mas que evangelho é esse? Vai ser o evangelho do reino, a gente vai confirmar isso em Mateus 24. Agora a continuação do texto. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregar, não vos preocupeis com o que há a vez de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas sim o Espírito Santo. Um irmão entregará a morte a seu irmão, e um pai a seu filho, e filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Ou seja, a pregação dos apóstolos, eles não tinha quem contradizesse eles. Muito diferente de hoje, né? E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, para eles manterem a conduta deles, para eles serem salvos no dia específico. Agora vamos para Mateus 24. Mesma coisa. Então sereis entregues à tortura e vos matarão. Eles iam ser assassinados. E sereis odiados de todas as nações. Aqui já está falando que todos iam ser assassinados. Só que em Lucas vai falar que alguns de vós serão assassinados. É óbvio que todos vão morrer. Todos morreram. Mas alguns seriam assassinados. Então sereis entregues à tortura e vos matarão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Igualmente, hão de surgir muitos falsos profetas, e surgiram no primeiro século, tá? A gente vai trazer esses fatos históricos também. Enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, né? Iniquidade é o quê? A transgressão das leis de Deus. O amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Ó o verso 14. E esse evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Que fim que era esse, pessoal? O que a gente recorda? Lembra que os apóstolos fizeram 3 perguntas para Jesus? Ele vai responder essas 3 perguntas em sequência, tá? Qual que foi a primeira pergunta? A queda do templo. Então, o fim que Jesus está falando aqui era o templo de Jerusalém, tá? O fim do templo. Então, esse evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Que fim? Ele está respondendo a primeira pergunta. E eu provo isso com Marcos 13. O próprio Marcos 13 fala que eles iam ser mortos, perseguidos e açoitados, mas importa que primeiro o evangelho seja pregado em todas as nações, ou seja, antes deles serem mortos, o evangelho do reino seria pregado a todas as nações.
tá? Então, esse versículo 14 que as pessoas falam, não, enquanto as pessoas não conhecerem a história de Jesus, ele não pode vir. Isso não tem a menor lógica. Né? Até porque nasce gente e morre gente todo dia, pessoal. Vocês perceberam? Não tem lógica. Que a gente sempre ouve, né? Não, o Jesus só vai vir quando o evangelho for pregado a todas as nações. Tem gente que ainda não ouviu falar de Jesus, pessoal. Não trata-se da história de Jesus. Antes de Jesus existiram pessoas, correto? E essas pessoas elas foram salvas devido ao seu comportamento. Quando a Bíblia fala que somente por Jesus se tem a salvação, ela fala no sentido da sua obra redentora. Que pelo seu sacrifício, o homem justo ele pode alcançar a vida eterna. Não que a pessoa precise conhecer a história de Jesus. Entenderam? É nesse sentido. O próprio contexto mostra que esse evangelho ele vai ser pregado primeiro antes que os apóstolos sejam mortos. Tá? Agora eu vou trazer aqui alguns cumprimentos históricos sobre isto que a gente viu aqui.